E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é André Alves e hoje eu vim aqui nessa quinta-feira para a gente falar sobre marketing digital e empreendedorismo, sempre de uma forma bem simples e descomplicada, para que você possa aplicar tanto no seu negócio quanto na sua vida profissional. E hoje eu vim falar sobre processos. Geralmente processos andam lado a lado, é a prima do planejamento. E por que é tão importante o processo, que coube até um tema específico para essa quinta-feira? Muitas vezes quando a gente vai desenvolver um novo negócio, ou quando a gente está tocando, como a gente diz na linguagem popular, tocando um negócio que a gente já tem experiência, a gente acaba negligenciando algumas etapas, porque a gente já traz aquele conhecimento empírico. E é aí que mora o problema, porque muitos processos a gente já fala, a famosa frase, o time que já está ganhando não se mexe. E é aí que a gente acaba negligenciando os processos. Só para você ver como é importante. Nos últimos 30 dias, eu e minha sócia, a gente passou quase que 2 a 3 vezes na semana só nos dedicando a formatar ou reformatar os nossos processos. E olha que é uma atividade que eu exerço há mais de 10 anos, mas sempre cabe um revisitamento, sempre cabe um olhar e muitas vezes um olhar crítico de um terceiro. E quando eu falo em processos, você não precisa ficar preocupado, falar, eu não tenho uma formação em administração, em metodologias e organizações e métodos. Eu não tenho essa formação. E, mais uma vez, processos não é uma coisa distante, uma coisa de grandes empresas no mercado corporativo. O processo é de extrema importância, você vai entender o porquê nesse vídeo e você pode aplicar sim no seu pequeno negócio. Eu vou trazer um exemplo bem simples, eu sempre falo da barraquinha de cachorro quente, não é menosprezando, é que está na hora do almoço, e a gente sempre acaba falando de comida. Brincadeiras à parte, uma pessoa que vai vender um hot dog, que seja num food truck, ela tem que ter processos. Onde que é feita a compra? Como é feita a compra desses insumos? Como que é a produção desses insumos? Como que ele chega até o cliente? Então tudo isso é de extrema importância. E se a gente for estender isso ao período de 30 dias ou para grandes cadeias, o processo é o que muitas vezes vai fazer a diferença no seu caixa no final do mês. A gente tem o costume de sempre olhar para o marketing, eu preciso de ter mais marketing, eu preciso ter mais investimento, eu preciso contratar mais funcionários, mas muitas vezes o nosso gargalo está no processo. A gente acaba negligenciando e não presta atenção no que poderia ser melhorado nos nossos processos. Eu tenho alguns clientes que são donos de bares e só para você ver a complexidade desse tema. Como é que uma bebida chega até a mesa do cliente? Então tem uma série de etapas. Como que é comprada essa bebida? É feita uma licitação? Não é feita? Quanto tempo demanda para fazer essa licitação? A gente tem os melhores preços? Estamos conseguindo ser competitivos dentro desse pool de negociação? Essa bebida, como que ela é dosada para chegar ao cliente? Existe o dosamento certo? Parece que é uma coisa de menor importância, mas ao longo do mês, a sua margem, a margem para quem tem esse tipo de negócio, vem desses micro momentos. Essa bebida, como que ela chega para o cliente? Está no copo adequado? Ela chega no tempo correto? Então tudo isso, quando eu falo, são processos. E quando eu falo mais uma vez de processos, eu sempre gosto de olhar de forma segmentada, de micro momentos, que eu costumo dizer, porque às vezes a gente fica com uma certa complexidade que, eu preciso revirar toda a minha empresa, eu preciso contratar consultorias caríssimas ou preciso ter software de gestão. Não, você pode olhar um pouco para cada área, você não precisa remodelar toda a sua empresa de uma só vez. Olhe para momentos, que nem nós nesse momento. Nós estamos olhando os processos de um determinado serviço que a gente já exerce há muitos anos. Mas eu estou olhando com um olhar um pouco mais crítico, busquei informação com algumas literaturas, busquei informações de profissionais específicos daquela área, conversei com parceiros, conversei com outros amigos de profissão e aí eu começo a ter uma visão um pouco mais crítica e menos fechada sobre aquilo que eu já desenvolvo há muitos anos. Tá? Então, falando de projetos, de processos de uma forma setorial, você pode olhar simplesmente o seu processo de compra, o seu processo de atendimento, o seu processo de desenvolvimento. Então, você viu como é interessante? Você não precisa olhar tudo ao mesmo tempo e fazer a sua empresa ficar de pernas para o ar. Não, você pode olhar pequenos nichos dentro da sua empresa e ver a possibilidade de melhorar cada um deles. Então, assim como outras metodologias, endomarketing, enfim, quando a gente fala de mexer em processos, não é software, tá? É gestão
é pessoas, é envolvimento. E o mais importante de tudo, o corpo diretivo da empresa, ou no caso se você for o dono, tem que ter esse envolvimento. Não adianta simplesmente a gente delegar para que todos os funcionários desenvolvam esses processos com maestria da forma que a gente desenhou na cabeça, que a gente acha mais adequado. Não, é preciso que tenha o envolvimento e mais importante do que o envolvimento é o entendimento de todos. Para onde estamos indo, onde queremos chegar, quais são os resultados que nós vamos ter com essas mudanças de processo. Porque toda vez que a gente fala de mudança de processo, a gente mexe na nossa zona de conforto, ou seja, toda mudança gera desconforto. Então é importante que tenha esse alinhamento e esse engajamento da equipe que vai trabalhar. Então eu espero que essas pequenas dicas em relação a processos e planejamento tenha despertado um quê de curiosidade para você olhar um pouquinho melhor para o seu negócio, com um pouquinho mais de critério e ver onde que você pode otimizar os seus processos de compra, de entrega, de atendimento ao cliente. Antes da gente finalizar esse vídeo, só para a gente exemplificar e entender o quão é importante o processo dentro de uma empresa, teve um estudo nos Estados Unidos que foi avaliar o tempo médio de atendimento dentro dos restaurantes. E depois da era digital, esse comportamento mudou. Antigamente, qual era o comportamento? Você ia num restaurante, olhava o cardápio, escolhia a sua comida, recebia a comida, comia, comprava, pagava e ia embora. Depois da era digital, das mídias sociais, esse comportamento mudou. Qual é o comportamento atual hoje? Você vai num restaurante, você pede o prato, você recebe o prato, você vai fazer pelo menos umas 10 fotos desse prato, você vai postar, pedir para o garçom te ajudar a fazer uma foto da sua turma ou do seu casal, enfim, de com quem quer que você esteja, vai fazer essa foto, você vai avaliar, ver se ficou bom, pedir para o garçom tirar outras fotos, escolher a melhor, postar, depois que você vai comer e você vai pagar e vai embora. E tudo isso parece que é muito engraçado, que tudo isso, isso não tem muito valor, mas isso impactou drasticamente no tempo médio de atendimento e processual dentro dos restaurantes. Então grandes empresas já entenderam esse fluxo. E é assim, eu não tenho uma receita de como resolver esse processo, mas uma coisa eu sei, se a gente consegue mapear e entender que o comportamento do nosso cliente dentro do nosso estabelecimento mudou, a gente consegue fazer o ajuste dos processos para se adequar a essa realidade. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo dessa quinta-feira, que você consiga aplicar e conseguir entender onde possa implantar melhorias dentro da sua empresa. Desejo uma ótima semana e um abraço para todos vocês.